crianças! Hoje vamos iniciar mais uma semana com as nossas videoaulas. Hoje nós vamos estudar em português palavras com cedilha. Mas antes de começar, tia quer dizer aqui para vocês um versinho que fala do uso da cedilha. Então presta atenção. O meu nome é cedilha. Preste muita atenção. No início de uma palavra, nunca me escreva não. Gosto muito de brincar com as letras A, O, U. Venho antes delas. Louça, laço, iguaçu. E aí, gostaram do versinho? Então vamos para a nossa aula de hoje. Palavras com cedilha. Muitas vezes nós ficamos na dúvida. C ou cedilha? Quando usar? Então, olha só podemos usar o cedilha quando depois dele vierem as letras A, O, U. Ou seja, só usamos o cedilha quando depois dele tivermos as vogais A, O, U. Nunca use cedilha antes das vogais E ou I, ou no começo de uma palavra. Tia, como assim? Olha só, sempre que eu tiver as vogais A, O e U, antes delas, eu posso sim usar o cedilha. Mas se eu tiver as vogais E ou I antes dessas duas vogais, eu não vou usar o cedilha, eu vou usar a letrinha C. E nunca usar a cedilha no início das palavras. Olha só, nunca usar cedilha no início. Então, aqui eu vou ter C. Nunca usar o cedilha antes das vogais E ou I. O cedilha só é usado antes das vogais A, O, U. Não é fácil, gente? Vamos voltar aqui. Só podemos usar o cedilha quando depois dele vierem as letras A, O, U. Nunca use a cedilha antes das vogais E ou I ou no início das palavras. E tia trouxe aqui algumas palavrinhas para a gente completar com C ou cedilha. Então, vamos lá. Nossa primeira palavrinha é palhaço. Posso usar o cedilha antes da vogal O? Posso sim. Bagaço. Posso usar o cedilha antes da vogal O? Posso sim. Moço. Eu vou usar o cedilha antes da vogal O? Vou, gente. Maçã. Vou usar o cedilha antes da vogal A? Vou sim. Macio. Eu vou usar o cedilha antes da vogal I? Não, nem antes da vogal I e nem antes da vogal E. Então, aqui nós vamos completar com C. Céu. Vou usar o cedilha antes da vogal E? Não, C. Cinema. Vou usar o cedilha antes da vogal I e no início da palavra? Também não, C. Caçula. Vou usar o cedilha antes da vogal U?
Vou sim. Cenoura. Vou usar o cedilha antes da vogal E e no início da palavra? Não. C. Pedaço. Vou usar o cedilha antes da vogal O? Vou sim. Laço. Vou usar o cedilha antes da vogal O? Vou. E louça. Vou usar o cedilha antes da vogal A? Vou sim. Louça. Então, lembrando que o cedilha nós vamos sempre usar antes do A, O, U. Nunca usar antes do E ou I e nem no início das palavras, ok? Ficou entendido? Tá tudo tranquilo? Eu sei que vocês, olha, já pegaram as dicas, porque vocês são crianças muito inteligentes. Agora, tia quer que você pegue o seu livrinho de português, o livrinho de português, e vai abrir na página, olha este livrinho aqui, e vai abrir na página 14. Nós temos aí uma leitura com o título de O Pescoço da Girafa. Vamos treinar a leitura, vamos fazer uma leitura coletiva, você daí e a tia daqui. No 3, a gente começa a leitura. Ou vamos fazer melhor? Lembra das nossas plaquinhas? Então, olha, quando tia levantar a plaquinha verde, todo mundo vai começar a leitura desse texto pelo título. E quando tia levantar a plaquinha vermelha, é o final da nossa leitura. Vamos lá? Tia vai levantar a plaquinha e a gente começa a leitura começando pelo título, tá certo? Vamos lá? O pescoço da girafa. Vou assustar esses bobos, pensou. Vou acabar com essa palhaçada. Tenho boa voz, basta um grito bem forte, um grito dos meus, para fazer fugir toda essa bicharada medrosa. E a girafa, esticando o pescoço por cima do muro, e o pescoço da girafa nesse tempo era bem curto e elegante, preparou-se para soltar um grito medonho. Mas nesse momento, o muro começou a crescer. A girafa viu-se obrigada a esticar mais o pescoço. E o pescoço da girafa, sem que ela percebesse, por um milagre, esticou de verdade. Olha só. Acabamos a leitura. E tia quer fazer alguns comentários com vocês sobre esse texto. Olha só, nós vimos que nesse texto nós tivemos algumas palavras que estão em negrito. O que significa isso? São palavrinhas que estão destacadas no texto. Aí no seu livro, elas vão estar bem escurinhas. Quais são essas palavras? Procura e diz aí para tia. Primeira palavra, palhaçada. Segunda palavra, pescoço. Terceira palavra, começou. Então, a gente observa aí o uso do cedilha, não é? Antes das vogais A e antes da vogal O. Mas o cedilha também é usado antes da vogal U, ok? Temos também um vocabulário. E nesse vocabulário, não temos. Nós temos aí uma explicação do uso da cedilha, ó. Que todas essas palavras destacadas no texto, a letra C tem o som de S
E acontece devido ao sinal logo abaixo dela. Porque quando a gente pega a letrinha C e usa esse sinal abaixo dela, o som vai ficar de S. Olha só. Palhaço, bagaço, moço, maçã, macio, céu, cinema, caçula, cenoura, pedaço, laço, louça. A gente observa que quando a letrinha C recebe este sinalzinho aqui, ó, embaixo dela, este C vai ter o som de S, mas é por conta do sinal do cedilha que nós colocamos abaixo da letrinha C. E não esqueçam, olha, o uso da cedilha só antes das vogais A, O, U. Não usamos o cedilha antes das vogais E ou I. E também não usamos o cedilha, olha, no início das palavras. O cedilha não é usado também no início das palavras, ok? Olha só, gente, tia vai deixar para vocês no livrinho de português a atividade de classe, olha, nas páginas 14 e 15. E para a atividade de casa, livro de reforço, páginas 8 e 9. Volto daqui a pouco com a nossa próxima aula. Sai daí não, me espera. Volto já.